Mas nesses momentos de oração, são momentos em que abrimos a nossa porta da nossa casa, mas também do nosso coração e da nossa mente, para recebermos os eflúvios do alto. Porque Jesus disse que nós nunca estaríamos a sós. E Ele cumpre com a sua promessa. Ele não nos deixou o Consolador prometido, que segue conosco, atendendo às nossas dificuldades, aclarando as nossas dúvidas, iluminando as nossas consciências. Diz ainda a benfeitora que Ele é a humildade como nunca antes visto e o advogado dos infelizes. O que me remonta à mente quando vem advogado dos infelizes parece aquela cena em que a mulher adúltera estava diante de Jesus e aqueles homens com as pedras para atirar em relação a ela. E Jesus fala aquele comando de aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E nós conhecemos a história. Aquelas pessoas depositam as pedras, não atiram as pedras, saem e Jesus questiona. Se ela não foi condenada, ela responde que não. E ele diz que ele também não vai fazer. Vá e não tornes a pecar. E aí podemos imaginar, ele foi advogado de uma infeliz naquele momento. Porque era alguém que tinha adulterado uma lei. Independente da forma do adultério, adulterou um comando, uma expressão de regra. Mas ele é advogado, naquele momento, também daqueles que seguravam as pedras. Porque evita que eles se comprometam, que eles atirem as pedras e que se comprometam. Eles também eram igualmente infelizes, porque imaginavam se investir em julgamento para acusar a outrem. Advogado dos infelizes, daqueles que ainda se equivocam, como nós que ainda temos as nossas imperfeições, as nossas anfractuosidades. Diz a benfeitora, nunca o desdenhe, nunca. E nem nunca finja ignorá-lo, porque ele é a resposta dos céus às aflições do mundo. Não ignoremos Jesus, nem desdenhemos do seu evangelho. Ele é a resposta dos céus aos clamores que nós fazemos, onde nas nossas preces pedimos paciência para um desafio familiar que estamos vivendo. Quando pedimos que as coisas sejam mais abrandadas, que tenhamos mais força, que tenhamos condições, é Ele a resposta dos céus a bater a nossa casa, no nosso lar, querendo trazer aos nossos corações a compreensão da sua mensagem, a profundidade do seu ensinamento, a fraternidade de que todos nós somos irmãos. Ele quer trazer à nossa mente o entendimento das leis que nos regem como seres imortais, para nos fazer entender a lógica de tudo, como o próprio Espiritismo, como Consolador prometido, atende a mente e ao coração, consolando-nos com a imortalidade, com a reencarnação, com a crença em Deus, com a pluralidade dos mundos habitados, com a comunicabilidade entre os espíritos, com a lei do progresso, com a lei de causa e efeito. É sempre Jesus. Tê-lo em nosso lar é termos a segurança, a coragem, a fé, o ânimo, sempre renovados. Os dias podem ser difíceis, mas para aquele que recebe Jesus, são dias desafiadores. E como todo desafio, precisamos, recebendo Jesus no lar, investirmos-nos da força essencial que nutrimos em nós,
amadurecendo a nossa realidade espiritual, fazendo com que identifiquemos exatamente qual o dever que nos cumpre atender, qual a nossa contribuição na família, qual o papel que temos a desempenhar e trazermos Jesus sempre em nossos corações. Para finalizar, as palavras finais com a nossa benfeitora no livro Vida de Oasias, que é a mensagem que aqui citamos. Ela diz: busca segui-lo sem muita discussão. Se estás em sofrimento, pensa nele. Se tens a alma em frangalhos, busca-lhe o auxílio. Se te encontras ditoso, recorre a ele. Se estás em paz, vive-o e divulga-o ao mundo atormentado destes tempos. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre. Um abraço imenso a todos os irmãos, a nossa gratidão àqueles que estiveram conosco e a nossa gratidão à 42ª Semana Espírita de Barreiras. Beijo imenso e até uma nova oportunidade.